Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Vamos para mais um estudo, dos capítulos do Evangelho. Já estamos no capítulo 4 e agora chegamos ao momento em que falamos sobre a necessidade da reencarnação e dos laços familiares. Muitas das vezes nós nos perguntamos por que reencarnamos naquela família, por que aquele grau de parentesco, algumas pessoas se sentem deslocadas. Deus, em sua perfeição e em sua infinita sabedoria, buscou nos ensinar, na verdade, a ter laços mais fraternais, a aprender a conviver com as diferenças, mas, acima de tudo, a aprimorar nossa inteligência, nosso sentimento de caridade e também o nosso senso de justiça. Por que é necessário reencarnar? Ora, é necessário reencarnar para poder aprimorar os sentidos da existência, para poder entender quais são as nossas condições nesse mundo, quais são os graus de inteligência que nós vamos atingir. Vejam bem o que é dito nesta parte do Evangelho. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Pelo fato das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei da natureza os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Pensem comigo, pessoal. Algumas vezes as pessoas ficam na dúvida assim: se eu reencarnei 10 vezes, quer dizer que eu vou ter 10 pais diferentes, 10 mães diferentes, vou ter 10 casamentos diferentes, com parceiros ou parceiras distintas, e filhos aí numa proporção sem igual? Não, gente, a vida no mundo espiritual contempla as seguintes premissas. Nós geralmente reencarnamos em grupos. São espíritos afins, às vezes não, que às vezes acontece, da gente ter uma dificuldade maior com alguma outra, com alguma pessoa, e isso é necessário para nós aprimorarmos, para ter o real sentido da reencarnação, do aprendizado. Porém, Deus nos coloca todos em posição igual. Então, se você reencarnou 10 vezes, você reencarnou provavelmente as 10 vezes, aí um sentido de probabilidade, com as mesmas pessoas, porém em posição distinta, Às vezes você pode ter sido marido, às vezes você foi esposa, pode ter sido pai, pode ter sido mãe, filho, irmão, e isso, inclusive já foi falado no CPMM, que nós somos um grupo afim, e todos esses espíritos reencarnaram juntos com um propósito. Por isso que hoje estamos, graças a Deus, trabalhando todos juntos aí e lutando, para ter uma vida melhor, para que no nosso desencarne, como bem diz o Dr. Fernando, que é ter uma morte boa, tenha uma vida boa. E nós esperamos aí encontrar um momento melhor, Algumas religiões e algumas pessoas não acreditam na reencarnação, No vídeo anterior nós falamos, no início do capítulo 4, é falado a célebre frase de Jesus, que há muitas moradas na casa de meu Pai, sobre essa necessidade aí de reencarnar, de vir em outros mundos, Quão mais evoluído é o local onde você está, mais fluídico, se assim podemos dizer, será o invólucro que envolve o seu espírito. E quão menos evoluído esse corpo mais pesado, mais material, e aí o próprio perispírito, de acordo com o Evangelho, ele vai aí se equiparando, Deus é sábio e justo em todas as coisas.
Às vezes algumas pessoas ficam em dúvida com determinados tipos de conceitos, especialmente com relação à necessidade da reencarnação. Vamos pensar aí, agora vou usar um exemplo até grosso, pode parecer até grosseiro, mas é da minha área, né? Eu sou professora de história, então vamos imaginar o seguinte: o que seria a igualdade dentro de uma sala de aula? Igualdade é dar a mesma aula, né? A dar a mesma nota para todo mundo? Né? Não, igualdade é dar a mesma aula para todo mundo. A mesma aula, né, é ofertada para o aluno que tira 0 e para o que tira 10. Com relação à reencarnação e a sua necessidade, é a mesma coisa. Imagine o seguinte: você aí tem que fazer o trabalho da escola, né? E você tem todas as condições. Começou o ano agora. Você tem que fazer o trabalho da escola e são ofertadas as mesmas condições para todo mundo. Deus nos oferta as mesmas condições, né? Todos nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio. E aí o que que acontece? Tem aluno, né, que busca se dedicar, é extremamente atencioso, cumpre os prazos à risca e realiza todas as atividades necessárias para chegar no final do ano, ele ter lidado com o conteúdo com bastante tranquilidade e aí conseguir a nota necessária para passar. Enquanto tem outro que é mais negligente, é preguiçoso, não faz tarefa, não tá nem aí, né, para o que está acontecendo aí dentro de sala de aula e também na vida, e aí consequentemente acaba tendo que repetir do ano. Então isso aí é a reencarnação. Às vezes eu não aproveito as oportunidades que me são dadas e acabo tendo que repetir aí de ano ou ter que repetir mais uma vez para depurar o meu espírito, para me tornar cada vez mais evoluído e aí sim estar cada vez mais próximo a Deus. Eu grifei aqui outra parte do Evangelho no capítulo 4, neste trecho que eu achei muito pertinente a respeito do sentido da reencarnação. Observem o seguinte e acompanhem aí. Na minha edição está na página de número 66. 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Geralmente quem é muito materialista, né, quem é muito apegado aí às questões da matéria, acha que quando desencarnar não vai ter nada. Eu simplesmente vou morrer e é isso aí, acabou. O mundo está concentrado, a existência está concentrada no que existe agora aqui, né, no famigerado planetinha que habitamos aí, né, 7 bilhões de pessoas, e quando eu morrer, tudo isso aqui acabou. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, né? O meu espírito vai ser absorvido aí por um todo, né? A minha matéria vai ser absorvida por um todo, mas eu não reencarno, né? Eu vou aguardar aí um momento em que serei absorvido aí pelo todo. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Existem algumas religiões, como nós sabemos aí, algumas de linhagem neopentecostal, né, que acreditam nisso, assim, nessa questão de sorte, né? Eu vou, depois que eu desencarnar, eu vou dormir por um tempo, e em determinado momento, caso eu tenha feito boas coisas, né, tenha atendido aí as premissas básicas que a religião estipula, o meu espírito vai ser recolhido pelo Criador. E quarto, que é o que o Evangelho traz como a ideia espírita, né, para a reencarnação, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. Se nós somos espíritos afins, né, e falamos a respeito da questão da família, que geralmente reencarnamos em grupo, o que acontece? Vou usar, por exemplo, a Fran, que é uma grande amiga que eu tenho. Imagina que Fran e eu somos da mesma família. E aí a Fran vive muito bem e ela consegue seguir, né, a vida dela, ela consegue realizar boas ações, ela é caridosa, etc. Mas eu permaneço extremamente apegada às questões materiais. Eu sou egoísta, orgulhosa, etc, etc. E uma qualidade, e aí assim, vamos elencar vários defeitos que todos nós temos, né? E aí desencarnamos, né, as duas. O que acontece? Quer dizer que eu vou ficar presa, né? Ou a Fran vai ficar presa nisso, né? Caso eu continue na matéria e ela desencarne, ela busca, né, enquanto espírito aí em seu estado de evolução, fazer de tudo para que eu também consiga evoluir, para que eu consiga seguir em frente, né? Isso acontece às vezes com os nossos guias,
né, com os guias que trabalham conosco. Muitos deles já tiveram laços familiares conosco, então eles lutam por nós, eles buscam nos ofertar orientação e viver de uma forma com que nós também possamos aí, né, galgar alguns degraus necessários na escala evolutiva. E o parágrafo termina da seguinte forma: de acordo com as duas primeiras, as que citamos aqui, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que esteja no mesmo meio. E esse meio pode ser o inferno como paraíso, né? Aí a visão que se tem, especificamente, inclusive foi atribuída, a visão que nós temos até hoje de inferno, de paraíso, de purgatório, que nós criamos aqui, ela foi atribuída através do Dante Alighieri no livro A Divina Comédia, né? Inclusive a madrinha já citou esse livro aí nas bibliografias do centro para que todos vocês possam ler. É um livro maravilhoso, uma das obras universais aí da literatura. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Então, o que constitui a verdadeira família, os verdadeiros laços, né, é essa necessidade de aprender juntos, de entender que todos nós temos defeitos, mas que também temos qualidades, né? Às vezes eu tenho uma familiaridade maior com uma pessoa, isso é natural, mas isso não quer dizer que eu não possa dar oportunidade ao outro de crescer e de aprender junto comigo, né? Lembrando que a gente, quando ensina, aprende muito também. Ok? Pelo menos é assim que eu me sinto enquanto professora, enquanto pessoa. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam se cuidando. A curva, madrinha, lembra da curva que nós falamos, né? Essa palavra não desaparece mais. A curva em Uberlândia, infelizmente, está, né, subindo aí da contaminação de coronavírus, então vamos nos cuidar, vamos estar atentos aí, usem máscara, álcool gel também, fazendo comercial ali do álcool sol. Um beijo para todos vocês, espero que vocês estejam bem e até a semana que vem, pessoal.